Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast aqui do Clube dos Produtores, exclusivo para alunos, onde podem participar no final. Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas digitais, se você estiver ouvindo a gente no YouTube, um grande abraço. Tem links na descrição aí embaixo, caso você queira entrar para o Clube dos Produtores. O tema de hoje: quantos ovos uma galinha caipira bota no mês? É uma informação, de certa forma, importante, porque ainda surgem algumas confusões nesse tema. Primeira coisa que a gente tem que saber é a decisão de criar um plantel, montar um negócio para vender ovos comerciais, de forma comercial. Quando você decide isso, a sua primeira escolha é por uma galinha especializada. Tem muita gente, acredito que não aqui dentro do Clube dos Produtores mais, né? Mas tem muita gente que acha que toda galinha vai dar a mesma produção. Ou que só aquele ovo específico que serve. Eu peço que vocês vão na plataforma de podcast e vocês ouçam dois podcasts. Um que foi com o André Siqueira, dono da Agromix, presidente do Sindicato das Indústrias Avícolas do Ceará, e outra feita com Adélcio Floriano, gerente comercial da Globo Aves, em 4 países, inclusive Brasil. Está muito claro que o mercado, vamos trocar o termo, está muito claro que as indústrias, em algum momento, estarão migrando para ovos caipiras. Seja por uma exigência de mercado, isso vai demorar um pouquinho, seja por um posicionamento de mercado também diferente. Isso não quer dizer que essas empresas vão largar as gaiolas. Isso quer dizer que essas empresas vão montar uma estrutura a mais em sistema caipira. E essas empresas, assim como as empresas que trabalham com ovos orgânicos, elas vão trabalhar com ovos de casca vermelha. Eles vão trabalhar com ovos de casca marrom. Enquanto vocês... Eu vou postar uma foto hoje no feed do Instagram, que é algo similar a isso, não é igual, é similar a isso, sobre preço de insumos. Eu vou postar hoje no Instagram. Era para postar ontem, acabei esquecendo, eu vou postar hoje. Porque enquanto a gente fica batendo cabeça com meu cliente só quer ovo verde, meu cliente só quer ovo claro, meu cliente é muito exigente, meu cliente isso, meu cliente aquilo, enquanto isso você está correndo atrás aí de ovo verde, galinha azul, galinha de araucana, galinha não sei o que não são galinhas produtivas, e nada impede de você ter uma galinha que tem um ovo mais claro, como complemento do seu plantel, ou se encontrar uma galinha que realmente seja produtiva, como tem prometido aí a Tinted, como tem prometido aí a GLC, você ter 20%, 30% do seu plantel com galinhas assim. Mas quando você vai olhar no seu dia a dia aí, você percebe que todo mundo que trabalha com orgânico e alguns que já estão trabalhando com caipira é ovo de casca marrom. E pasmem, as pessoas compram. As pessoas estão comprando. Se você for no supermercado, no mercado, e ver uma caixinha bonitinha, escrito ovos caipira, ovos orgânicos, quando você vai olhar dentro, o ovo é marrom. Enquanto você está aí procurando, gastando tempo, gastando dinheiro, querendo atender um cliente que está exigindo e não vai pagar por essa exigência. Então, foi só um parêntese aqui, até que a gente está falando do tema ovo, mas não é o tema central do nosso podcast hoje. Então, escolhendo uma ave especializada, a primeira coisa que você tem que procurar dessa ave é qual é a promessa dela. Qual a promessa dessa ave?
Então, eu estou indo atrás da GLC. Qual a promessa da GLC? Estou indo atrás da Embrapa? Qual a promessa da Embrapa? Estou indo atrás da Isabral? Qual a promessa da Isabral? A promessa da Embrapa era 352, agora é 359, agora é 382. Então, vou falar isso aqui só para ilustrar. As outras tem que ir procurando. Porque era um valor e era outro, inclusive na conversa com o gerente comercial da Globo Aves, ele fala que a genética desses animais estão em constante modificação. As empresas de genética estão sempre trabalhando em cima da ave para a ave amanhã ser um pouco mais produtiva, outro dia ser um pouco mais produtiva, na outra semana ser um pouco mais produtiva. Então, essa é a intenção. Então, nada impede que amanhã uma galinha até que tenha ovos mais escuros, amanhã tenha um ovo um pouco mais claro, como é o caso da Novogen, por exemplo. Tem relatos que dentro de um plantel você consegue ovos mais claros e mais escuros. Quando eu falo mais claros, não é bege clarinho, mas é uma certa variação de um pouco mais claro e um pouco mais escuro na bandeja. De posse dessa promessa, e aí eu estou levando um exemplo aí da Embrapa, de posse dessa promessa, você tem uma meta a alcançar. Quando a Embrapa diz que a promessa dela é 350 ovos, deixa eu arredondar aqui, 380 ovos, é essa a sua busca. É essa a sua busca. Entenda que essa produção que a gente tem falado aqui, 380, é dentro de um ciclo. Esse ciclo começa entre 18 e 20 semanas de idade e vai terminar entre 80 e 90 semanas de idade. Eu gosto de indicar para vocês sempre se basear em 20 e 80. 20 e 80. 20 semanas começando, 80 semanas terminando. É um bom parâmetro para você não ficar desesperado aí com 80 semanas não ter ovos. Então, durante esse período, a promessa é 380 ovos. Então, se a gente botar entre 80 e 20 semanas, nós teremos 60 semanas. Se a gente multiplicar por 7, é 420 dias. E aí você pode falar, minha galinha começou a botar com 18? Beleza, então você faz a conta com 2 semanas a mais. Começou com 19, 1 semana a mais. Mas vamos aqui. 420 dias para 380 ovos. Tem uma diferença de 40 ovos, que seria mais ou menos 1 mês e 10 dias, né? 40 dias. A sua busca é exatamente essa. É fazer com que, durante esse período, você só não tenha ovo durante 40 dias. Essa é a sua busca. Né? Essa é a sua busca. Não adianta querer buscar mais do que isso. Você precisa buscar aí esse tipo de produção nesse ciclo. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Se não entender, pergunta para a gente tirar a dúvida. Vocês que estão dentro do Clube dos Produtores, esses cálculos aí já devem ser um pouco mais trivial para vocês, principalmente se vocês estiverem assistindo às aulas de planejamento. Não só do módulo de planejamento, do e-book de planejamento e do curso de planejamento também. Mas aí a gente está falando de uma produção aí entre 80% e 90% dentro do ciclo, certo? Pessoas que trabalham especificamente com a Embrapa dizem que está tendo um pouco de dificuldade para chegar aí, mas nunca se imagina que na primeiro lote você vai ter a expertise suficiente, entender as estações do ano, entender todas as variações para chegar nesses números.
Mas conforme você for trabalhando com o seu plantel, com os plantéis, né, que vem pela frente, porque a gente imagina que começando agora, você vai ter um futuro aí de 10, 15, 20, 30 anos aí de mercado, você vai pegando essa manha. Então, a busca de você que é produtor de galinha caipira não é saber quantos ovos a galinha bota num dia. É entender o ciclo. Entender que a galinha tem um ciclo de postura alto, que começa lá em postura plena, 28 semanas aí para cima, que você deve ter aí entre 80% e 90%, mas acima de 70% como uma obrigação, você vai estar ali sempre buscando percentuais. A gente fala de 90% aqui nessa conta que a gente fez, mas como eu falei, seu primeiro plantel, segundo plantel, você vai estar ajustando, entendendo as estações do ano, sua obrigação é ter acima de 70%. Tendo acima de 70%, você está trabalhando de uma forma de buscar os 90%. Não adianta você estar com 20% e querer que amanhã você se torne um criador de 90%. Então, a sua busca inicial é os 70%. E o que isso significa, Sandro? Significa que se eu tenho 100 galinhas, eu preciso ter no mínimo 70 ovos por dia. Se eu tenho 200 galinhas, eu preciso ter no mínimo 140 ovos por dia. E essa é a sua busca. E não ficar contando moeda de se uma galinha botou o ovo, se é aquela outra que não botou o ovo, se é essa aqui que não está botando, o que é que eu faço para essa aqui botar? Não. O que você precisa buscar é o percentual do seu plantel. Não importa se é uma, se é duas galinhas que não está botando. Se é uma que está botando 5 ovos por dia, claro que isso não existe. Mas a sua busca é o percentual diário, com análise semanal, com análise mensal. Não adianta nada chegar na internet, como eu vejo alguns, eu tive 100% de postura hoje. Aí no outro dia fica quieto, no outro dia fica quieto, no outro dia fica quieto. Aí passa uma semana, tive 100% de postura de novo. Só que ele não disse que no dia seguinte teve 50%, que no outro dia teve 40%, que no outro dia teve 60%. Então a busca não é puro resultado do dia. Você precisa acompanhar diariamente. Mas a busca é o resultado do ciclo e um resultado constante. É melhor você ter 70% todo dia do que ter 100% num dia e 0% no outro dia. Então, conhecer as estações do ano, as variações de temperatura da sua região, entender as falhas da sua estrutura, caso já tenha sido construída, construir da maneira correta, entender das correntes de ar da sua região, aonde você precisa fazer uma parede um pouco mais alta, aonde você pode fazer um pouco mais baixa, aonde você precisa colocar uma barreira natural de árvores, aonde você precisa colocar uma ventilação mecânica, se for o caso, colocar ninhos mais confortáveis, entrada e saída de piquete, alimentação, proteção das suas aves. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que às vezes a pessoa tem na cabeça que é só alimentação. Minha galinha não botou, eu dou a melhor ração que existe. E daí? Se seu galpão não presta, se sua cama de frango não tem manutenção, se você não construiu o seu galpão na posição correta, se você tem mais galinhas do que deveria ter dentro do galpão. Então, vamos abrir a mente, entender o processo do início até o final e fazer com que tudo aconteça. Ok? Então, um grande abraço. Estamos aqui com o Luiz, estava meio sumido, mas está por aqui. Se quiser falar alguma coisa, estamos às ordens.
E para você que está no nosso podcast aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, você que está no YouTube, um grande abraço para vocês. Só esperando se o Luiz aqui. Luiz, quer bater um papo ou alguma coisa? Abre o microfone. Se não, a gente encerra. Então, um grande abraço para todos vocês. Não deixe de olhar aí na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, do áudio, se você estiver nas plataformas, que tem a possibilidade aí de você entrar para o Clube dos Produtores. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.